Fala aí, rapaziada, um salve a todos aí, Arleandro na área para mais um vídeo aqui no canal Palestra 93. Sem mais delongas, vamos pro vídeo, né? Nos últimos anos, o Palmeiras ele foi conhecido como uma máquina de contratar. Haja vista desde quando o Matos foi contratado em 2015, né? Para fazer essa reestruturação no Palmeiras. O Palmeiras ele em 2015, 16, 17, 18 e 19 foi uma máquina, até o momento onde Alexandre Matos estava no Palmeiras, de contratar. É claro que como todo gestor, né? Ele contratou certo e contratou errado. Mas no meu ponto de vista, o Alexandre Matos, para mim, ele foi um dos responsáveis sim pela reestruturação do Palmeiras, junto com o Paulo Nobre. E também ele, entre acertos e erros, para mim ele tem muito mais acertos do que erro. Embora os erros, né, foram cruciais também para a saída dele. Talvez o clima, o tempo já de casa no Palmeiras, cerca ali de quase mais de 5 anos no Palmeiras, né? Beirando já os quase 5 anos no Palmeiras, desgastou um pouco a imagem do Alexandre Matos. Mas sim, que é um cara que sempre foi ativo no mercado, um cara que sempre engajou contratações, um cara respeitado pelos clubes quando negociavam. A gente não pode esquecer os momentos onde ele conseguiu tirar, por exemplo, um Borja, que naquele momento era um jogador muito disputado até mesmo no futebol europeu, pela Libertadores que fez, né? Em 2016 ele foi lá, buscou, em outras contratações aí que ele conseguiu ali trazer, como o próprio Gomes, um próprio Dudu, um próprio Yerry Mina. Então teve os acertos e os erros, né? Então o Alexandre Matos foi um cara que, quando a gente falava em Alexandre Matos no mercado, a gente sabia que alguma coisa iria acontecer e que algum jogador ele iria trazer. Como eu disse, tem os erros, também tem os acertos, mas para mim ele mais acertou do que errou. Mas vamos lá. E olhando o Anderson Barros, é o oposto do que foi o Alexandre Matos. Eu, sinceramente, não consigo entender essa omissão do Palmeiras no mercado. A gente for analisar agora, nesses últimos 3, 4 anos de Anderson Barros no Palmeiras, me fala o grande jogador que ele contratou. Você pode até dizer o seguinte, Arleandro, mas é o seguinte, cara, as contratações que o Barros fez foram contratações pontuais que deram certas, como o Rony, o Matias Vinha, o Piqueres, o Murilo, ok, mas não eram contratações engajadas no mercado. Não eram contratações assim de encher os olhos do torcedor. O próprio Murilo, por exemplo, ninguém lembrava, ninguém sabia quem era, ninguém sabia o futebol do Murilo e que paradeiro que ele estava jogando futebol. Não é? O próprio Matias Vinha, a gente também não conhecia tanto o jogador. O próprio Piqueres também, a gente sabia que era de seleção, mas a gente não sabia o nível que era. Então assim, sim, mas não foram contratações como, por exemplo, contratações que chegam para serem titular naquele momento, e ainda bem que deu certo. O próprio Rony, que sim, a gente já conhecia um pouco, mas nunca foi também esse grande jogador assim que a ponto de encher os olhos do palmeirense. Tanto que o Rony, durante um período na mão do Luxemburgo, ficou na reserva. O que fez talvez o Rony ser esse Rony hoje que o torcedor palmeirense gosta, admira, é muito pelo que o Abel Ferreira conseguiu fazer com o futebol do Rony, tá? Colocando ele mais à frente, um jogador muito aguerrido, enfim. Mas olhando mesmo o perfil do Anderson Barros, cara, me preocupa, porque é um diretor de futebol omisso. A impressão que eu tenho é que ele não quer aparecer e não quer contratar para não errar nas contratações e depois não ser cobrado, porque para ele o cargo que ele exerce, a função que ele exerce está muito bem, e parece que não tem cobrança no Palmeiras. Tá? E o Abel Ferreira tem que parar com isso, cara. O Abel Ferreira tem que parar de ficar elogiando o Anderson Barros, porque a impressão que eu tenho é que ele é um cara que não abre a boca para nada e que todo mundo manda. Todo mundo manda, ele não tem voz ativa. A impressão que eu tenho, tá? Até porque é difícil falar se ele tem voz ativa, porque ele não fala. Ele não fala. Ele deu uma entrevista semana passada que foi ridícula. Enfim, e o Palmeiras no mercado é inoperante. Para mim, gente, eu não culpo esse ano o técnico de futebol, embora tenha culpa, tem a sua parcela de culpa, na verdade. Todo treinador e todo conjunto, todo jogador, toda comissão técnica tem a sua parcela de culpa. E no Palmeiras é diferente, mas para mim é mínima. Para mim a culpa do Abel Ferreira é mínima, talvez por insistir em alguns jogadores, ou talvez dar o aval para contratar alguns jogadores. Mas para mim, os jogadores também é o que tem menos culpa. Esses caras aí a gente vê que correm em campo, falta de vontade não é. Mas as últimas partidas do Palmeiras está fazendo o Palmeiras ser um time normal. Parece que esses jogadores do Palmeiras desaprenderam a jogar futebol. Mas para mim a maior culpada disso é a Leila Pereira e o seu Anderson Barros. São os que gerem o futebol do Palmeiras. E olha só, o Palmeiras não consegue contratar ninguém. Acabou de receber um não do Racing por um volante, tá? O Aníbal, um volante do Racing.
acabou de receber o não. O Palmeiras quer o jogador, mas o Racing disse que não vai vender o jogador, a não ser que o Palmeiras pague a multa. Tá? E o Palmeiras, engraçado, né? O Palmeiras não quer pagar multa, mas quer o jogador com que parece, cara, que a impressão que tenho é que quando a diretoria do Palmeiras vai negociar, eles acham que os clubes são bobos de querer pegar o melhor jogador deles e dar de graça pro Palmeiras. Apenas seduzindo uma negociação, dizendo que vai dar uma venda futura, uma situação futura para o clube, uma verba futura, e não é assim que funciona. Então os clubes sabem negociar, o Palmeiras não. Então vamos aqui fazer um retrospecto. Olha só quem o Palmeiras já perdeu no mercado de um mês para cá. O Palmeiras me perdeu o Matheus Henrique, tá? Que foi um jogador que o Abel Ferreira tinha pedido, um jogador que o Palmeiras tinha interesse lá atrás, não veio. O Palmeiras perdeu o Alan para o Flamengo, onde o Palmeiras chegou a tentar negociar com o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro disse não, e o Palmeiras não conseguiu contratar esse jogador e foi para o Flamengo. O Palmeiras não conseguiu contratar o Gianluca, tá? Que agora foi apresentado no Santos Futebol Clube, o jogador preferiu ir para o Santos. Tá? E o Palmeiras não conseguiu contratar o jogador, e agora o Palmeiras parece que não vai contratar o Wendel. Isso aí já era normal, porque o Wendel é caro, um jogador caro, europeu, tá no futebol europeu. Então, e agora o Palmeiras leva o não do Racing. O Palmeiras está passando vergonha, ou melhor, a diretoria do Palmeiras está fazendo o seu torcedor passar vergonha, porque o Palmeiras no mercado é inoperante. E vou falar real, torcedor, não vai vir ninguém pro Palmeiras. É mais fácil vender o Gomes, como eles estão louco atrás de dinheiro, porque a impressão que tá é que o Palmeiras precisa de dinheiro urgente, tá? Porque o Palmeiras não ganhou nada nos últimos anos, o Palmeiras não vendeu ninguém nos últimos anos, e o Palmeiras está com a corda no pescoço precisando de dinheiro. É mais fácil, na minha opinião, vender o Gomes do que trazer um reforço. Quero saber sua opinião, rapaziada. Deixa nos comentários aí se você concorda comigo ou não. Se inscreve no canal Palestra 93. Tamo junto, um abraço a todos e avante palestra.